Abra sua Bíblia no Salmo de número 127. Nós vamos ler os Salmos 127 e 128, amém? Acredito que a maioria dos irmãos já conheçam esse salmo, porque geralmente são salmos muito utilizados em palavras de abertura, mas nós vamos estudá-los de uma forma diferente nessa noite, amém? Salmo de número 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Salmo de número 128. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior da sua casa será como videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel, amém? Pode tomar seu lugar, deixa sua Bíblia aberta que nós vamos passar versículo por versículo. Os salmos de número 127 e o de número 128 são cânticos de peregrinação, também chamados de salmos de romanagem, cuja autoria quase unânime é dita que é de Salomão. Eles eram cantados pelos peregrinos judeus quando eles saíam das 12 tribos de Israel em romaria em procissão para Jerusalém para celebrarem as 3 festas da lei mosaica: Pentecostes, Páscoa e Tabernáculos. Ao menos uma vez ao ano os judeus tinham que se dirigir e estar presente nessas festas. Enquanto eles peregrinavam em direção a Jerusalém, eles cantavam esses salmos de romanagem, de peregrinação, que tratavam sobretudo das experiências que eles tinham ao longo desse caminho. O salmo de número 127, ele tem por título: Todo bem procede de Deus, enquanto o salmo de número 128 tem por título: Temor de Deus e felicidade no lar. Nós estudaremos ambos nessa noite sob a perspectiva na nossa campanha: Minha família no altar de Deus. Quando eu finalizar essa palavra sobre a aplicação prática, nós veremos que uma família no altar de Deus é aquela que é edificada pelo Senhor, que é guardada pelo Senhor, que está sendo sustentada por Deus, cujos filhos são herança do Senhor, são como flechas nas mãos dos pais, e ainda cuja felicidade é em razão do favor de Deus, sobretudo para aqueles que andam em temor e obediência. Aleluia! Nós vamos dividir esses 2 salmos em 3 princípios bíblicos, até para ficar mais fácil a compreensão. Quais são os 3 princípios? O Senhor é quem edifica, guarda e sustenta a nossa família. O Senhor é quem nos concede filhos como herança e nos capacita a criá-los. E terceiro princípio: a felicidade da família é resultado de temor e obediência. Amém? Antes de nós passarmos para esses princípios, eu quero fazer a leitura de um breve texto que o pastor Hernandes Dias Lopes fez a respeito da família. E eu acho que de uma forma profunda e simples, ele conseguiu resumir bastante o que nós vamos falar nessa noite. Preste atenção, ele diz o seguinte: a família é o nosso maior patrimônio. É mais preciosa do que os tesouros mais caros e os troféus mais cobiçados. Infelizmente, porém, há muitas pessoas que constroem seus monumentos de vitória sobre o mausoléu da família. Chegam ao topo da pirâmide social, mas deixam para trás os destroços de um casamento arruinado. Alcançam o apogeu do sucesso, mas largam para trás os filhos feridos. Sua família é seu maior tesouro. Um casamento feliz vale mais do que riquezas.
A mulher virtuosa vale mais do que finas joias. A herança de Deus na sua vida não é o dinheiro, mas seus filhos. Invista na sua família, valorize a sua família, tenha tempo para a sua família, converse com seus filhos, brinque com eles, participe da vida deles. De nada adianta você chegar ao pódio sozinho. Essa vitória tem sabor de derrota. Nenhum sucesso compensa o fracasso da sua família. Sua família é um presente de Deus. Ame e agradeça por ela. Aleluia! Graças a Deus. Primeiro princípio: o Senhor é quem edifica, guarda e sustenta a nossa família. Esse princípio ele é extraído dos 2 primeiros versículos que está no Salmo de 127 que nós lemos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. O tema principal desses versículos é que sem a bênção do Senhor, todo trabalho humano é vão. Todo trabalho humano é inútil. Ela trata sobretudo da importância de nós termos nossa família alicerçada no Senhor, nossa confiança depositada nele. Há um contraste explícito sobre a suficiência de Deus e a insuficiência e dependência do homem a Deus, né? E nesses dois primeiros versículos, 3 realidades nos é disposta. Deus é o nosso edificador e construtor. Deus é o nosso segurança. E Deus é o nosso provedor. Por isso que ele fala que em vão é aquele que tenta edificar sem o Senhor, que tenta vigiar sem o Senhor, aquele que penosamente trabalha, né? É inútil, porque Deus é o nosso construtor, Ele é o nosso segurança e Ele é o nosso provedor. Isso vale, meus irmãos, para todas as áreas das nossas vidas, mas sobretudo para a nossa família. O Senhor precisa ser o alicerce da nossa casa, precisa ser a primazia, aquele que edifica, aquele que coloca ela de pé, aquele que mantém ela de pé, amém? Nossa família é um projeto de Deus. Se Ele constituiu, portanto é Ele que a mantém de pé, aleluia. Desde a criação do mundo, em Gênesis, Deus fez a mulher para que se unisse o homem, deixasse pai e mãe e constituísse uma família, unidos em uma só carne, numa união indissolúvel, permanente e permeada pelo amor que a Bíblia nos ensina. Não aquele amor que nós conhecemos, mas pelo amor que Cristo nos ensina. Se a constituição da família, mediante o projeto de Deus, que foi, e sempre será a vontade do Senhor desde a criação, constituída há milhares de anos, só Ele, meus irmãos, poderá nos ajudar a mantê-la de uma forma que glorifique a Ele e cumpra o propósito para o qual Ele nos instituiu a constituir família, que é representar a perfeita união de Cristo com a sua igreja. Nós só conseguimos ter uma família que o glorifique e faça essa representação se nós estivermos alicerçados no Senhor, aleluia. Nessa perspectiva, não adianta nós tentarmos resolver os problemas das nossas casas com as nossas forças. Não adianta a gente morrer de trabalhar para trazer o recurso para dentro de casa, se a primazia das nossas vidas não for buscar o Senhor. Se não for buscar o Senhor para ser o centro da vontade do nosso lar, para ser aquele que estrutura, aquele que mantém de pé, aquele que nos guia, aleluia. No versículo 1 é claro que será inútil o nosso trabalho, será inútil nós tentarmos edificar, será inútil nós tentarmos promover segurança na nossa casa, se nós não buscarmos primeiro ao Senhor. Ou seja, o primeiro foco para nós, que queremos uma família abençoada no altar de Deus, é priorizar a Deus sobre todas as coisas, a edificação nele, em Cristo do nosso lar. Isso significa priorizar em oração, priorizar no entendimento, na busca, no ensino da palavra, priorizar vir à igreja, priorizar ter comunhão entre os membros familiares e entre os membros da igreja, significa priorizar ter uma vida constante na igreja, significa tudo isso, meus irmãos, amém?
Assim como é vão o trabalho daqueles que tentam edificar um lar sem a ajuda de Cristo, também é vão o trabalho daqueles que tentam protegê-lo sem a ajuda do Senhor. Meus irmãos, nossa família, quando todos caminham no altar de Deus, não é só edificada por Cristo através da ação direta do Espírito Santo, como também é protegida por Ele. Às vezes você pode pensar assim: nossa, meu marido dá muito trabalho, eu tinha vontade de pôr um segurança ao redor dele, ou encher meus filhos de segurança para que nada acontecesse com eles nesse mundo. Meus irmãos, quem cuida da nossa família é o Senhor. Quem cuida dos nossos é o Senhor. Tem tantas famílias que têm problemas de confiança entre esposo e esposa, uma relação desgastada de confiança entre pais e filhos, e em todas elas nós constatamos o mesmo erro: não estão edificadas em Cristo, e a confiança dos seus membros foi erroneamente depositada em homens e mulheres falhos, enquanto deveria ter sido depositada no Senhor, que não falha, que não erra, que não muda. Aleluia, graças a Deus. É Ele que é o nosso guarda. Ele não falha, Ele não dorme. No versículo 4 do Salmo 121, a palavra de Deus diz que Ele é o guarda de Israel, que não dorme e não dormita. E aqui o verbo guardar é uma expressão de manter, vigiar, assistir cuidadosamente. É isso que o Senhor faz quando a nossa família está edificada nele. Ele assiste cuidadosamente por nós, porque só Deus pode tornar um lugar verdadeiramente seguro. Aleluia! E veja a consequência disso: se não edificarmos em Deus, se não entregarmos a sentinela da nossa vida para Ele, em vão será o nosso trabalho, em vão será o trabalho daqueles que vigiam, e será inútil todo o nosso esforço, que é o levantar de madrugada e dormir tarde. Por quê, meus irmãos? Porque não é a vontade de Deus que nós ergamos o nosso lar e tentamos protegê-lo unicamente com a força das nossas mãos. Assim como não é da vontade dele que seus amados trabalhem penosamente sem deixar de confiar nele. Pelo contrário, Ele quer que nós depositemos nele a nossa confiança, que nós entreguemos a Ele a edificação do nosso lar, que nós deixemos com Ele a segurança da nossa casa, entendendo que o nosso trabalho é complementar ao trabalho dele, que é principal. É Ele que edifica, é Ele que vigia, é Ele que sustenta. Por quê? Porque nós nos renovamos numa esperança. A nossa esperança é renovada na palavra bíblica. O que nós lemos? Porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Nosso coração se renova nessa esperança. Aqui, meus irmãos, o dormir não é no sentido de ociosidade, mas é no sentido de descansar. Aos seus amados Ele dá, aqueles que descansam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, a esses Ele dá enquanto descansam, enquanto confiam. Aleluia! Portanto, esses salmos esses versículos de número 1 e 2, eles não nos ensinam a deixar de estruturar a nossa casa, de guardar a nossa família, muito menos de trabalhar, mas eles nos ensinam a fazer de maneira correta, sem ganância e sem ansiedade frenética. Aleluia, glória a Deus. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, uma família no altar de Deus é uma família edificada e guardada por Ele, que Ele abençoa à medida que seus membros confiam nele. Então, numa segunda parte, a partir do versículo 3, o salmista agora já vem abordar não mais a casa, a família, mas ele vem destinar os filhos. E é tão linda essa visão que ele traz sobre filhos, e a gente parte para o segundo princípio: o Senhor é quem nos concede filhos como herança e nos capacita a criá-los. Salmo de número 127, versículo 3: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Nessa segunda parte, o salmista traz o ensinamento de que filhos são bênção, herança, galardão, mas que embora eles sejam um presente do Senhor,
há uma necessidade de atuação direta nossa, enquanto pais, para criá-los como membros fiéis ao povo de Deus. E é por isso que ele vai comparar a relação de pai com filho como com guerreiro e flechas. Nossos filhos são flechas nas nossas mãos. Eles são as flechas e nós somos os guerreiros, capacitados por Deus para criá-los, manuseá-los e lançá-los ao alvo. Portanto, há, meu irmão, uma responsabilidade indiscutível, inafastável e indelegável que o guerreiro tem de fazer, preparar e usar as flechas. Aleluia! É indiscutível a sua responsabilidade sobre seus filhos. Ela é inafastável e ela é indelegável. Seus filhos são flecha nas suas mãos. Amém? E a lógica da flecha é sempre ela alcançar lugares mais altos que o guerreiro não consegue, pela sua força e sua capacidade. É por isso que ele usa as flechas. E para que uma flecha ela possa alcançar um alvo determinado, há algumas características que o guerreiro precisa ter. Quais são essas características? O guerreiro precisa ser habilidoso, forte e seguro. Por que ele precisa ser habilidoso? Porque antigamente, para fazer uma flecha, ela exigia um trabalho totalmente manual. Ele precisava esculpir aquela flecha na madeira. A ponta às vezes era de osso, de pedra, depois passou a ser de metal. Mas se um guerreiro ele quisesse ser vitorioso no uso da sua flecha, ele precisava dedicar tempo. Ele precisava dedicar tempo para fazer aquela flecha. Amém? Na produção, para esculpir flechas em tamanho ideal, peso ideal e retas o suficiente. Ele precisava ser forte, porque além dele precisar ter força para segurar a haste que sustenta a flecha. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade, em aniversário infantil tem, né? Aquelas brincadeiras. Meus irmãos, é muito pesado, precisa de muita força para você pegar corretamente aquela flecha, alcançar o alvo. Então eles precisavam ter força para poder segurar a flecha de forma que ela atingisse a velocidade e conseguisse atingir o alvo, assim como eles precisavam ter força para mantê-las guardadas na aljava, que era o lugar onde elas ficavam. E eles precisavam também ser seguros para saber o momento certo de lançá-las de acordo com o alvo escolhido. O que isso nos ensina? O que essa analogia de flechas na mão dos guerreiros nos ensina? O sucesso dos nossos filhos está diretamente ligado aos guerreiros que são aos pais. Guerreiros habilidosos, fortes e seguros, que são capacitados por meio de Deus, que trabalham neles no sentido de preparação, de correção, de educação, de investimento de tempo, que os segura corretamente e os lança em direção ao alvo correto. Qual é o nosso alvo que nós conhecemos a Cristo? Nosso alvo é Jesus. O papel do guerreiro é apontar para o alvo correto os seus filhos. Aleluia! Muitas famílias hoje em dia não têm um alvo comum entre os seus membros. Ou quando tem, não apontam para Jesus. Não apontam, não estão em consonância com a palavra de Deus. São pais que projetam nos seus filhos aquilo que eles não conseguiram ser. Ou que tentam orientar seus filhos a buscarem uma vida baseada em materialismo, consumismo, exibicionismo, egoísmo e por aí em diante. Meus irmãos, os filhos que o Senhor nos permite ter são presentes dele. São um galardão que ele nos dá para conduzir a ele. Aleluia! É nosso papel enquanto pais nos dedicar a essa batalha. É por isso que nós somos chamados guerreiros, porque é uma batalha contra o mundo, é uma batalha prepará-los para atingir o alvo que é Cristo Jesus, ensinando-os a ter um alvo de vida que seja reto, digno, nobre, que os direcione a Deus, pois não há felicidade e não há futuro seguro sem o Senhor. Aleluia, é isso que nós precisamos ensinar aos nossos filhos. Então eu quero que você reflita nessa noite. O que você tem feito para o alvo dos seus filhos ser Cristo? Como você tem manuseado e usado as suas flechas? Além das inúmeras aulas que as crianças fazem, judô, natação, hipismo, dança, ritmos, academia, além disso tudo que você lota a agenda do seu filho,
O que você tem feito para moldar a retidão do caráter dele em Cristo? Para que eles estejam corretamente apontados, direcionados para Cristo Jesus. Meus irmãos, é o Senhor que nos concede filhos e nos capacita a criá-los. Se nós pensarmos que nós daremos conta de formar um caráter reto em Cristo, em crianças que desejem conhecer ao Senhor, que vão andar no caminho do Senhor, ter prazer na lei do Senhor, sem a ajuda de Deus, nós vamos fracassar. Nós precisamos da ajuda de Deus, amém? Aleluia! E o salmista termina essa sessão com o último versículo: feliz é o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Naquele tempo, uma família numerosa era sinal de bênção e prosperidade, principalmente para famílias que viviam do campo e da produção de animais, né? Quanto maior os membros da família, maior era a produção. Então, uma família com muitos filhos, ela não seria envergonhada ou intimidada. Então, aí a gente passa para o terceiro princípio nessa noite, que está todo contido no Salmo de 128. Vamos recordar? Primeiro, é o Senhor quem edifica, guarda e sustenta a nossa família. Segundo, é o Senhor quem nos concede filhos como herança e nos capacita a criá-los. E agora, terceiro, a felicidade da família é resultado do temor e obediência ao Senhor. O Salmo de número 128, ele vai desenvolver alguns tópicos do Salmo de número 127, que finalizou com esse versículo 5, com a declaração: feliz é o homem. Agora o Salmo 128, ele vem trazer o que é essa felicidade. Por isso que nós estamos estudando eles em conjunto. Ele está totalmente contido dentro desse Salmo de número 128, que trata das bênçãos que alcançam aqueles que temem a Deus e andam nos seus caminhos. E o temor a Deus, meus irmãos, a última vez que eu preguei aqui, eu tive a oportunidade de falar que é uma reverência amorosa, não é um medo paralisante. É o submeter-se a Deus, é o respeitá-lo, é o conhecer a Deus na sua grandeza, que somente Ele possui, crer no seu poder e respeitar a sua autoridade. E ao passo que andar nos caminhos de Deus é seguir os princípios, a palavra de Deus, né? Viver conforme a vontade dEle. A ideia principal que está contida nesse Salmo de número 128, dos versículos 1 a 4, é que os justos desfrutam de bênçãos em seus lares. E esses justos são aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Aleluia! Ele começa com a frase: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esse "e" mostra que as duas premissas, elas precisam ser feitas cumulativamente. Aquele que teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor, ele será bem-aventurado, será feliz, realizado. A bênção do Senhor, daqueles que têm temor, que caminham segundo a vontade de Deus, alcançam não apenas a vida pessoal, mas a vida familiar como um todo, meus irmãos. Não num temor covarde, mas num amor reverencial. E são várias as citações bíblicas que nós temos nesse sentido. No Salmo 112, dos versículos 1 ao 4, a palavra de Deus fala: aleluia, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência, olha a consequência, a sua descendência será poderosa na terra. A geração do justo será abençoada. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é bondoso, compassivo e justo. Salmo 146, versículos 5 e 6 também diz: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Aleluia! A tradução latina do beatus é a fonte da palavra beatitude, bem-aventurança. Jesus usa esse equivalente grego quando ele vai ensinar os seus discípulos em Mateus 5, do versículo 3 a 11, sobre as bem-aventuranças, sobre as felicidades, e também em Tiago 1:12. Bem-aventurados, meus irmãos, são aqueles que desfrutam e vivem em estado de bem-estar no relacionamento com Deus
e pertence àquele que responde ao ministério de Jesus. Vai muito além de um sentimento circunstancial de felicidade, porque é resultado de um favor de Deus. É como se nós andássemos em temor e obediência, com isso nós alcançássemos o favor de Deus, e pelo favor de Deus nós fôssemos então bem-aventurados. É como se fosse um ciclo. E aqui eu não estou falando de uma felicidade momentânea, uma felicidade de comer alguma coisa gostosa, de fazer uma viagem dos sonhos, uma felicidade de ter uma promoção no trabalho. Eu estou falando de uma felicidade que não se acaba em momentos ruins, uma felicidade que se renova na esperança com Deus com o qual nós nos relacionamos, numa felicidade que ela é favor de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia, bem-aventurança é isso. Meus irmãos, as atividades cotidianas de uma vida secular, elas não podem ser mais importantes que a nossa vida com Deus. Felicidade da nossa família não vai ser fruto de boas viagens, de restaurantes chiques com direito a post no Instagram. Não vai ser fruto de levar a criança para conhecer a Disney. Não vai ser fruto de todas essas pseudo-felicidades. Ao contrário, a felicidade da nossa família é resultado de favor de Deus, quando nós andamos em temor e obediência. E aqui eu quero até dar uma palavra de consolo, porque pais se cobram muito, né? Às vezes você tem uma sensação assim, nossa, queria tanto ter feito pelo meu filho, queria dar a oportunidade para ele de conhecer tal lugar. Agora tudo se compara no meio escolar, né? O amiguinho passou as férias na Disney, meu filho passou em casa. O amiguinho tem um iPhone, eu não sei nem qual que é o último iPhone. Tem o iPhone 13, 14, não sei. Meu menino não tem nem celular. Então, é inevitável que no mundo comparativo que nós vivemos, exista isso. Mas eu quero te dizer, se você conduz o seu filho nos caminhos do Senhor, é o melhor que você está fazendo por ele. Porque a alegria de uma viagem, de um celular novo, é naquele momento, naqueles 10 dias que você está desfrutando. Mas a alegria mesmo, a felicidade bíblica, vai se impregnar no coração dos seus filhos o temor e a obediência no Senhor. Porque no momento que a adversidade vier, quando ele crescer, ele não vai se lembrar daquele celular que ele não ganhou, daquela viagem que ele não fez. Ele vai se lembrar do Deus que ele foi ensinado a pedir socorro. Ele vai lembrar que tem um pai que cuida dele. Então você que tem investido na vida espiritual do seu filho, você tem feito o melhor por ele. Aleluia, glória a Deus. É bom que hajam momentos como que eu citei? Sim, é bom para renovar, né, a família, para ter esses momentos de comunhão. Até mesmo porque Deus criou o mundo para que nós vivêssemos nele. É importante ressaltar, vivêssemos, não nos amoldássemos a ele. É bom que a gente desfrute? Mas a criação não pode ser mais importante que o Criador. Não inverta a ordem. Mais importante é ensiná-los na casa de Deus. Aleluia. Pseudo-felicidades não são primordiais. Nenhuma família se sustenta saudável, feliz e abençoada por Deus por meio deles. Primordial, meus irmãos, então o que é? É investir na vida espiritual, individual, enquanto casal e no dos seus filhos. É ler a Bíblia juntos, é orarem juntos, para que seus filhos conheçam a Deus e o amem de todo o coração. É impregnar em todas as esferas da sua vida familiar, relacionamento interpessoal, finanças, sexualidade, a piedade a Deus e a busca por santidade. É isso que é primordial. Aleluia. Então, à luz da palavra de Deus, se eu posso dar conselho para papai e mamãe nessa noite, ensine seus filhos em temor e obediência ao Senhor, para que eles sejam bem-aventurados, para que eles sejam realizados em Cristo. Dediquem tempo para que eles aprendam e tenham raízes fortes na fé. É o temor ao Senhor, é a obediência que vai impedir deles desviarem dos caminhos de Deus. Meus irmãos, e dedicar tempo é sentar para ler a Bíblia com eles, é ensinar sobre a Bíblia, é trazê-los para a igreja. Ah, mas meu filho não está com muita vontade de vir para a igreja. Todo dia eu acredito que ele acorda sem vontade de ir para a aula, mas ele vai para a aula. Por que para a igreja não vem?
tragam mesmo assim. Nós nunca erramos quando nós trazemos nossos filhos para a casa do Senhor. Aquela semente, ela é plantada, no tempo certo ela vai germinar. Portanto, dedique-se a ensinar o seu filho, aleluia. E isso também leva-nos a pensar, cuidado com a vida espiritual que vocês vêm levando, porque seus filhos darão a importância a Deus que você dá. Seus filhos honrarão a Deus tanto quanto você honra. Seus filhos crerão em Deus como você crê. Cuidado com a vida espiritual que você tem levado. Esposas e esposos, dediquem-se ao temor a Deus e obediência a Ele. Ainda que o seu cônjuge não professe a mesma fé que você, ou não esteja no mesmo nível espiritual, porque o seu exemplo, a sua conduta vai falar muito mais do que suas palavras. Você pode ficar falando na cabeça, mas na cabeça dele, tentando convencê-lo a seguir a sua fé, mas a sua conduta fala muito mais do que as suas palavras, amém? Mas se vocês estão numa mesma caminhada de fé juntos, cuidado, não negligenciem a vida espiritual de vocês e não negociem a fé diante de todas as oportunidades que o mundo oferece. Tudo que te oferecerem que forem contrário à palavra de Deus, neguem, permaneçam na casa do Senhor, amém? Ou seja, uma família feliz, cujo favor de Deus está presente, é aquele cujo alicerce é Deus e todo o resto é complementar. É aquela que vive em temor e obediência. E esse favor, essa bem-aventurança de Deus, ela alcança pelo menos 4 esferas das nossas vidas. Vida profissional, porque o salmista fala, você comerá do fruto do seu trabalho, ou seja, será produtivo o seu trabalho, suprirá as suas necessidades. Sua vida pessoal, porque ele fala, será feliz e tudo irá bem com você. Sua vida espiritual, como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E na sua vida familiar, ele fala, sua esposa no interior de sua casa será como videira frutífera, seus filhos como rebentos de oliveira ao redor da mesa. Ou seja, sua relação com o seu esposo, ela será plena e em abundância, porque a videira ela simboliza plenitude e vida em abundância. Em compensação, a sua vida com seus filhos será a sua relação abençoada, longínqua e frutífera. Para você entender por que ele usa essa expressão rebentos de oliveira ao redor da mesa, a oliveira ela representa longevidade, ela dura até 2.500 anos, ela representa resistência, elas podem ser cortadas e queimadas, que ainda assim elas florescem, e ela representa perseverança, crescem e florescem mesmo em solo que não tenha água ou tenha pouca água. Quando a videira vai ficando muito velha, os cultivadores pegam brotos e colocam ao redor dela, de modo que aqueles brotos possam desfrutar daquela mesma raiz e possam crescer, fazendo parte integrante daquela planta. Então, quando a árvore principal ela já está velha e não está produzindo mais, existem brotos que agora são galhos e fazem parte daquela mesma raiz e começam a frutificar. O que é filhos ao redor da mesa como brotos da oliveira? É filhos que compartilham a mesma fé, que foram criados na mesma fé, que compartilham a mesma raiz, que no tempo certo frutificam quando os pais não estão mais aqui. Aleluia! Um homem ou mulher que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos estará edificando a sua casa em Deus. Seus filhos serão enraizados neles, frutificarão mesmo em circunstâncias não propícias e darão frutos mesmo que as adversidades os tenha atingido. Serão reflexo da fé que os seus pais professam. Amém? E ele finaliza então o Salmo de número 128 com uma oração. Que o Senhor permita que você veja tal felicidade. Essa oração, essa sessão ora para que cada membro do povo de Deus possa vir conhecer tal condição de bênção. Uma condição que beneficiará a totalidade do povo de Deus. Isso inclui ser velho o suficiente para ver seus netos e sentir a alegria que trazem quando eles seguem uma linhagem familiar temente ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aplicação prática dessa palavra. Primeiro,
Uma família no altar de Deus buscará a sua edificação nele, assim como a sua proteção por meio dele contra todas as influências e mazelas desse mundo. Ela crê que o sustento vem do Senhor, aleluia. Uma família, segunda aplicação, uma família no altar de Deus reconhece que os filhos são presentes, são herança do Senhor, e que seus pais são guerreiros, habilidosos, fortes e seguros, capacitados por Deus com a ajuda do Espírito Santo a criá-los, ensiná-los e prepará-los para atingir o alvo, que é o Senhor Jesus. E terceira aplicação, uma família no altar de Deus é uma família cuja felicidade e realização é fruto da bênção do Senhor, que alcança porque seus membros vivem em temor e obediência. Aleluia!